Nessa segunda parte, a gente vai ver Paulo defendendo o direito que um trabalhador tem de receber o seu salário, inclusive um apóstolo. Ele diz assim no versículo 3: Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Vamos focar nesse trecho por enquanto. Então ele começa dizendo: Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Quem são então esses que julgam Paulo, aos quais ele está dando essa defesa? Ao que me parece, Paulo está antecipando que os chamados crentes fortes da igreja de Corinto não iriam receber bem aquela declaração que Paulo fez no final do capítulo 8. Lembra quando ele disse a respeito da carne sacrificada aos ídolos? Ele disse: Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Com essa declaração, poderia parecer para os crentes fortes que o mesmo julgamento que cabia para os crentes fracos, de que a consciência deles era fraca, caberia também para o apóstolo Paulo, porque ele também age como um crente fraco, ao se abster de comer carne sacrificada a ídolos. Então, quer dizer, os fortes eles poderiam dizer: Paulo, você sabe que só há um Deus e que ídolos não existem e que Jesus Cristo declarou todos os alimentos puros, mas ainda assim você se abstém de comê-los? Então, na verdade, a sua consciência é fraca. E daí, quando Paulo diz: Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam, ele está dando uma resposta a essa possível acusação. Ele está antecipando isso. E a resposta é longa, não é apenas o que vem imediatamente em seguida, é uma resposta que consiste em todo o bloco seguinte, até a próxima aula. Mas basicamente Paulo está mostrando que existem outros motivos pelos quais alguém pode renunciar a direitos pessoais. Só porque alguém abre mão de um direito, por exemplo, de comer carne, não significa que a consciência dela é fraca. Existem bons motivos para isso. E é isso que Paulo vai mostrar nessa parte que nós estamos vendo. Então, o que vem imediatamente depois dessa declaração Paulo começa a apresentar que defesa é essa que ele está apresentando. Não temos nós o direito de comer e beber? Claro que tem, como qualquer trabalhador tem. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Sim. E o ponto de Paulo aqui é que não apenas ele poderia requerer da igreja um salário para o seu próprio sustento, mas que se ele tivesse uma esposa, ele também deveria receber o suficiente para sustentar a esposa. Não porque mulheres não trabalhavam, mas porque em uma situação de itinerância, em que um apóstolo viaja de cidade em cidade, sem se fixar em lugar nenhum, poderia ser que nem sempre a esposa encontrasse uma oportunidade de trabalho na nova localidade. Então, pelo menos por algum tempo, a igreja deveria prover sustento suficiente para 2. Além disso, um apóstolo também possui as despesas de viagem. Então, a igreja também deveria prover para que o apóstolo e a sua família chegassem a seu próximo destino. E, naturalmente, se o apóstolo tivesse filhos e filhas, eles também seriam sustentados com o salário da igreja. Então, Paulo pergunta:
Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Quer dizer, eu não tenho o direito de exigir até mais do que o meu próprio sustento, caso eu tivesse uma esposa? Outros apóstolos, como os irmãos de Jesus e Pedro, que eram homens casados, faziam uso desse direito. Paulo não poderia fazer o mesmo caso fosse casado? Versículo 6. Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Então, quer dizer, se alguém ainda ousasse negar o direito do apóstolo Paulo de receber um salário, por que ele seria uma exceção à regra? Não apenas os outros apóstolos possuem esse direito, mas também as esposas deles. É claro que quando Paulo fala aqui de receber sustento sem trabalhar, ele está falando de um trabalho além do trabalho de apóstolo. Um trabalho remunerado qualquer, tipo fazer tendas, pescar, enfim. O apostolado é em si mesmo um trabalho. Então ele tem o direito de receber sustento sem precisar de ter outras ocupações para isso. Curiosamente, Paulo menciona aqui Barnabé, e a gente aprende duas coisas nesse versículo. Primeiro, que Barnabé procedia da mesma forma que o apóstolo Paulo, renunciando seu direito de ser sustentado pelas igrejas às quais ele servia e trabalhando com as próprias mãos. E, em segundo lugar, a gente também aprende que aquela desavença que Paulo teve com Barnabé logo antes da sua segunda viagem missionária, que está lá em Atos 15, 39, parece já ter sido resolvido. Porque aqui Paulo está mencionando Barnabé como um pregador, referência, né, que ele usa de exemplo aqui. E então essa aí é apenas uma curiosidade para você que ficava pensando se os dois continuaram brigados para o resto da vida. Mas voltando, a gente está falando do direito de um apóstolo de ser sustentado pela igreja. Isso é algo que o próprio Jesus Cristo ensinou quando ele enviou os 12 discípulos para pregar para os judeus. Ele disse: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então, quer dizer, os discípulos não teriam necessidade de prover sustento para si mesmos, porque, como trabalhadores, eles eram dignos de receber sustento. Essa mesma instrução Jesus também dá aos 70 discípulos que ele enviou para pregar. E aí ele disse: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Jesus ele enviou seus discípulos a trabalho, como qualquer trabalhador, eles mereciam receber por isso. Ele mesmo, Jesus, ele não trabalhava para se sustentar. Ele e os 12 eram sustentados por outros seguidores e seguidoras de Cristo. Como Lucas narra lá em Lucas 8, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então veja aí de onde vinham os recursos de Jesus e dos apóstolos.
A gente também sabe que Jesus e os 12, eles tinham uma bolsa de ofertas dadas a eles, pela qual Judas era o responsável. O apóstolo João, comentando sobre a suposta preocupação de Judas pelos pobres, quando aquele frasco de perfume é derramado nos pés de Jesus, ele diz o seguinte, João comentando isso: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então veja aí que os apóstolos e o Jesus Cristo tinham uma bolsa de dinheiro de onde eles tiravam o seu sustento, sustentavam o seu ministério, né? Enfim, então os ensinos o ensino e o ministério de Jesus mostram que os pregadores têm direito de receber seu salário, que é o ponto de Paulo no nosso texto. Mas você acha que Paulo acabou? Não, ele ainda tem muitos outros argumentos em favor disso. Veja o que mais ele diz. Versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Ninguém. Vê lá se um soldado acampado lá no território inimigo vai criar um gado, vai colher uvas para se alimentar. Não, as provisões do soldado são responsabilidade daquele que o alistou. Outra pergunta. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Em situações normais, o agricultor colhe o fruto do seu trabalho. Quem apacenta um rebanho e não bebe leite? Novamente, em situações normais, o criador de vacas bebe do leite que é produzido por elas. Essas três situações, né, do soldado, do agricultor e do criador de gado, mostram que o direito de recompensa do trabalhador é reconhecido por qualquer homem. Só que Paulo não se contenta com isso, porque ele prossegue dizendo: não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Então, a própria lei de Moisés estabelece esse princípio de que o trabalhador é digno do seu salário. Esse princípio é ali na lei aplicado no caso do trabalho do boi. Aí na sua tela, deixa eu colocar aqui, você está vendo uma debulha de trigo feita com bois. Debulhar é basicamente quebrar e moer o trigo, que é o que esses bois estão fazendo quando eles repetidamente pisam no trigo, né, andando em círculos e quebrando e moendo o trigo que está debaixo dos seus pés. Então, quando o homem ele é ganancioso, ele coloca uma mordaça na boca do boi, para ele não comer o trigo enquanto ele está debulhando. Só que Deus proíbe isso, porque isso seria reter o salário do boi, né? Então, deixa ele comer. Essa é a recompensa dele. Mas se até um boi tem o seu direito o seu direito de receber protegido, né? Quanto mais um homem, que vale muito mais do que um boi. Enfim, ditas todas essas coisas sobre o direito que todo trabalhador tem de receber o seu salário, Paulo volta a falar sobre o seu direito pessoal, pessoalmente como apóstolo, de ser sustentado pela igreja. Ele diz: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês,
não o temos nós ainda mais? Tudo que foi falado até aqui visava chegar nesse ponto, de que Paulo possui o direito de colher coisas materiais dos coríntios, visto que ele semeou coisas espirituais. E esse direito ele tem até mais do que outros, porque, como a gente viu, aquela igreja foi gerada por Paulo, foi fundada por ele, foi pela sua pregação que aquela igreja veio à existência. Então, para fechar, nessa segunda parte, a gente viu Paulo comentando, comentando não, defendendo veementemente o direito de um trabalhador, inclusive o de um apóstolo, de receber o seu salário. Só que uma pessoa desavisada que lesse todo esse trecho que a gente leu, da argumentação de Paulo, poderia achar que ele está aqui reclamando os seus direitos, e repreendendo os coríntios por não terem sustentado ele quando ele estava lá. Só que nada disso, nada a ver. Toda essa defesa de Paulo é apenas para mostrar que Paulo, de fato, renunciou a um direito legítimo que ele tinha, um direito que ele defendeu aí, nesse trecho. E é sobre essa renúncia, esse abrir mão de Paulo, que a gente vai falar na nossa próxima e última parte.